Graças a Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus, para a gente não perder essa tradição saudável, bíblica. Vamos ver aqui o profeta muito amado, capítulo 4. Alguém pode abrir aí? O profeta muito amado, capítulo 4. É Daniel, capítulo 4. O profeta muito amado, capítulo 4, versículo 30 ao versículo 37. A graça e a paz do Senhor Jesus guarde o teu coração, teus sentimentos. Nunca houve uma época para nós, nesse contexto agora, em que precisássemos de tanta paz, né? Para tomar as decisões de uma maneira tranquila, sem desespero, tomar em fé, né? Por mais difícil que pareça, nosso Deus, Ele é único, é um Deus exclusivo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que gosta de surpreender. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida cristã, com a palavra de Deus e com as experiências, é que o Senhor nosso Deus, Ele gosta de surpreender. E é isso que notabiliza Ele gosta de surpreender. Então fique sempre pronto para ser surpreendido pela graça, bondade, grandeza, soberania do nosso Deus. Nabucodonosor vai aprender isso, mas de uma maneira muito difícil. É uma lição prática para a nossa vida ouvir o depoimento deste homem chamado Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 30. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como ou com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu, presta atenção nesse detalhe, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar, impedir a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, diz Nabucodonosor por meio do Espírito Santo.
Quem é que diz amém? Eis aí a tua palavra, Senhor. Tua palavra é muito clara. Já falaste ao meu coração, mas continua falando. Dá-me graça para falar ao teu povo, porque não é uma palavra fácil, Senhor, visto que vivemos dias difíceis de uma geração tão rebelde, tão egoísta e tão promíscua, Senhor, que depois de estar diante de uma palavra como esta, ainda assim se recusa a se quebrantar diante do Senhor. Então tenha misericórdia da minha vida, das nossas vidas, e fala aos nossos corações, e por favor, faz isso em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Diga amém. Agora sente-se no nome de Jesus. Muito bem, Nabucodonosor. Esse capítulo 4, ele tem uma particularidade, porque ele é um testemunho público dado pelo Nabucodonosor. O trabalho de Daniel, o profeta muito amado, foi escrever o depoimento e o testemunho de Nabucodonosor. Isso é algo extraordinário, visto que ele seja um rei arrogante, muito pretensioso e soberbo, babilônico. E ainda assim, Deus permite que o depoimento deste homem, o seu testemunho, seja encontrado em sua palavra e seja considerado como uma palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, observando os detalhes, você vai ver como é que o nosso Deus, como ele é diferente da visão dos sistemas de crença, das óticas de líderes raivosos, de líderes que vê as pessoas como inimigo. Deus não vê assim as pessoas como inimigo. Deus quer tratar as pessoas. Deus ama a criatura de tal maneira que chega um momento da história que ele, não, agora é a minha vez, eu vou fazer algo. Eu tenho que fazer algo pela minha criatura que eu tanto amo. Eu vou descer lá. Eu vou assumir aquela carne, eu vou assumir aquela forma que eu criei, porque eu quero resgatá-los. Deus é assim. Mas nós precisamos estar prontos, porque a nossa geração está caminhando para uma cultura, uma estrutura raivosa, egoísta. Precisamos estar prontos para isso. A nossa geração está assim. Hoje, medo, demonizar os outros, difamar os outros, odiar os outros, rotular os outros, é parte da cultura hoje. Não só da estrutura política, mas dentro da estrutura social religiosa. Existem alguns sistemas de crença que a pregação é uma pregação raivosa. É uma pregação demoníaca, porque demoniza a criação do Senhor Deus. E nós, quando olhamos para esse contexto do capítulo 4, nós aprendemos muito como é que Deus trata com as pessoas, principalmente com um babilônico, principalmente como um rei arrogante, pretensioso e soberbo, como Nabucodonosor. Como que o nosso Deus dá tempo? Como que o nosso Deus permite? Como o nosso Deus, que se encarnou como homem, alonga o caminho? Aquela expressão de Jesus: se quer andar contigo 1 milha, vai 2 milhas. Se quer a capa, dá logo o resto da roupa. Entende? Então, Nabucodonosor é alvo disso. É um texto escrito em aramaico, porque aramaico era a língua do povo babilônico, era a língua do povo sírio, de alguns povos daquela região ali. O aramaico era a língua, é a corrupção do hebraico, tornando-se mais fácil a comunicação, uma vez que o hebraico é mais complexo. Então o aramaico se tornou uma língua mais fácil, e era a língua, como se fosse o inglês hoje, que é a língua das relações internacionais, né? Os líderes, as relações de negócios, business, né? É feita através do inglês. Assim era o aramaico.
E aqui está escrito em aramaico. Aliás, a língua que Jesus falava, a língua que Jesus pregava era aramaico. Algumas situações ele falou em grego, mas a língua que Jesus falava era aramaico. Foi a grande sacada do Mel Gibson, quando fez aquele filme A Paixão do Cristo, não é de Cristo, A Paixão do Cristo, que ele colocou todos os diálogos verbalizados em aramaico. É a língua de Nabucodonosor, é a língua que estava usando também o profeta Daniel. Nabucodonosor quer dizer Nebo ou Nabu, protege a fronteira. O seu nome já evocava uma pretensão e arrogância. Ele pensava que era o dono do mundo. Ele pensava que todos os reinos agora era dele, e o nome dele evocava isso. Ele cresceu ouvindo isso. Quando seu pai dizia Nabucodonosor, estava dizendo Nabu protege minhas fronteiras. Era o nome dele. Quer dizer que ele ia alargar as fronteiras. Seu pai, Nabupolassar, significa Nabu protege o filho. Então foi toda uma cultura do pai para o filho de grandeza, de majestade, de reinos. E ele chegou a isso. E Deus deixa claro que não foi por causa do Nabu. Nabu era uma divindade muito cultuada pelos babilônios, ou Nebo. Algumas versões traz Nebo. Era cultuado. Mas Deus deixa claro para esse homem que toda a sua grandeza. E se ele chegou em algum lugar, foi porque o Deus Altíssimo permitiu. Daniel 3, 26 a 29. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então ele era um homem, um governante indesculpável. Ele sabia quem era Deus. Não havia desculpas para ele. Não havia desculpas. A nossa geração está se tornando uma geração indesculpável. Porque é muita informação, é muito conhecimento. Um tempo desse eu estive no Barra Shopping e eu fui lá em uma biblioteca. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado com o que eu vi. Aquela coisa monstruosa. Eu falei: meu Deus, eu não ia conseguir ler todos esses livros que estão aqui, os melhores, o que eu tenho interesse. E eu fui olhando, até parei de olhar. Os livros encantadores, temas incríveis. E eu digo: meu Deus, é muito conhecimento. Agora você imagina a maior biblioteca do mundo que está lá na Casa Branca. A maior biblioteca do mundo, que você anda e não termina as estantes, literatura do mundo todo, literaturas profundas do mundo todo, das mentes mais brilhantes desta terra que o Senhor Deus deu. Imagina isso, é um conhecimento, e conhecimento traz responsabilidade. Vou repetir isso. Conhecimento, ele traz
responsabilidade. À medida que você tem conhecimento, você se torna responsável. Plagiando, parodiando, Antoine de Saint-Exupéry, você se torna responsável por aquilo que cativa. Então você se torna responsável por aquilo que lê, por aquilo que conhece, se torna responsável. E este homem, Nabucodonosor, era esse homem indesculpável. Ele tinha, sim, uma fé contraditória. Capítulo 4 aí, versículo 8. Capítulo 4, 8 diz assim: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Ele está dizendo aqui, não, meu Deus. Ele conhecia Deus, exaltou a Deus, mas ele não deixou de seguir o paganismo. Aquele paganismo doentio, maligno, perverso, promíscuo da Babilônia, ele não deixou. Ele aprendeu com o testemunho dos remanescentes da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Beltesazar. Aprendeu com eles, que era o remanescente do povo fiel, os 4, a congregação que estava na Babilônia. Mas ainda assim, ainda Deus tem se revelado para ele, porque Deus se revelou para ele, Deus se mostrou para ele, Deus permitiu ele ver aquilo que ele chama de vigilantes, dos santos, que bem na verdade são os anjos, são adjetivos para explicitar os anjos. Deus permitiu, mas ainda assim ele continuava com uma fé promíscua, uma fé misturada, É o que temos hoje. Nós temos esse tipo de fé. Tem muitos homens na política, na religião, na sociedade, que eles estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Eles amam a Deus, mas também amam Baal, e principalmente Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus da fama e do sucesso. Eles dizem que amam a Deus, mas não querem deixar Mamon. Se prostram diante de Azera, a deusa da felicidade, querem a felicidade, querem ser felizes a todo custo, o custo que custar. Era tipo Nabucodonosor. Era um homem de uma fé promíscua, de uma fé misturada. Ele misturava o Deus sempre eterno, o Deus altíssimo, mas com Baal, com Nebo, com Marduk. Eram aquelas divindades ali. Isso é uma advertência para a nossa vida, porque a nossa fidelidade ao Deus único, ela vai ser cobrada. Vou repetir isso. Nesses últimos dias, só vai sobreviver como crente aqueles que só respondem ao Deus Altíssimo. Só esses, o remanescente, os fiéis dos últimos dias. É a palavra de Jesus que ele diz, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na fé, perseverar no testemunho, segurar a onda, porque está crescendo um ódio contra os cristãos bíblicos e militantes. Veja que eu qualifiquei esse cristão, eu não disse os cristãos, não falei que isso é genérico. Dizer os cristãos, isso é relativo. Eu estou qualificando, são os cristãos bíblicos e militantes. Está sendo gerado um ódio, uma perseguição, porque a nossa estrutura global, cultural, ela não vai aguentar a presença do testemunho da igreja bíblica militante. Porque só o comportamento de um crente bíblico e militante já ofende a quem anda de acordo com os princípios do mundo. Já ofende. Já existem lugares que eles se ofendem só com o fato de você botar uma camiseta, Jesus me ama. Eu vi o caso de uma menina de uns 10 anos de idade em uma escola dos Estados Unidos, recentemente, há pouco tempo atrás, Jesus Love Me. E ela foi proibida de usar a camiseta. Ela teve que voltar para casa, tirar a camiseta e botar outra coisa. Não podia carregar aquela declaração. Isto dentro da América.
dentro dos Estados Unidos, aonde há lugares que você já não pode mais orar. Um grupo cristão lá na América, eles criaram toda uma estrutura para oferecer alívio para as pessoas mais simples e humildes lá da América. Gente, lá tem muito pobre, tá? Mais de 50 milhões de americanos na miséria. Só em Nova York é quase 2 milhões. Os Estados Unidos tem uma coisa que nós não temos. Eles sabem defender os interesses deles. Eles sabem encobrir as valas deles. Sabe? Eles sabem encobrir as comunidades deles. Nós aqui espalhamos, eles lá, eles omitem, eles escondem. É Hollywood, é Miami, é Flórida, é a Califórnia, é aquela coisa bonita. A gente só vê essa parte. Mas lá tem 50 milhões de gente faminta. Mas lá também tem crentes remanescentes trabalhando em favor dessas pessoas. E esse grupo levantou recursos, mas foi proibido. Uma entidade de ateus entrou na justiça para proibir o trabalho da igreja de fazer uma ação social para beneficiar na pandemia essa camada mais pobre da América. Isso nos diz o quê? Que aqui também no Brasil nós estamos caminhando para isso. E nós precisamos saber que vamos ter que testemunhar. Tu vai ter que assumir que tu é crente, meu filho. Ou tu acha que vai ficar esse tempo todo bonitinho aí? Eu sou evangélico. Ludmila, a funkeira, fez a igreja dela agora. Tem a igreja da Ludmila que ela fez. Ela fez uma igreja à sua imagem e semelhança, segundo os seus interesses. Entende isso? É assim. Eles estão pegando a divindade e banalizando a divindade segundo os seus interesses e seus sentimentos. É o que está acontecendo. E Nabucodonosor precisava aprender a um Deus único. Agora, Nabucodonosor, ele era um cara que estava sob júdice. Havia uma sentença que estava para cair sobre ele. Sob júdice quer dizer que ele estava aguardando só o pronunciamento do juiz, da decretação da sentença contra ele. Ele estava assim, dá uma olhada aí. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha aí, 16 e 17 de 4, do capítulo 4. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, quer dizer, 7 anos. Esta sentença, o original aramaico é este peso. Esta sentença, este peso, é por decreto dos vigias. Sabe quem são os vigias? É os anjos do Senhor. Essa sentença é por decreto dos vigias. E esta ordem por mandado dos santos, é outro qualificativo para anjos, a fim de que conheçam os viventes, que são as criaturas da terra, que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, uma assembleia de anjos, de querubins, de serafins, criaturas do Senhor Deus, já estavam preparados para executar a sentença contra Nabucodonosor. Ele estava sob júdice. A nossa geração está assim. Nós somos uma geração sob júdice. A sentença para as realizações, para os atos da nossa geração, elas estão aí. Nós estamos colhendo muitas coisas que estão acontecendo, fruto dos nossos atos. Olha, eu sinceramente, eu fico indignado comigo mesmo, com o meu testemunho, com a minha vida, que não consigo fazer mais em nome do Senhor nesta geração.
Eu fico indignado com a igreja chamada evangélica do Rio de Janeiro, que permite que o Rio de Janeiro seja um estado mafioso, fora da lei, promíscuo. É um estado dominado agora pelas narcos-milícias, que é um ajuntamento do tráfico com as milícias. E o que é mais tenebroso, eles estão na prefeitura, eles estão na Assembleia dos Deputados, estão lá. Tem representantes de milícias e do tráfico lá. Teve gente ligada ao tráfico que ganhou como vereador aqui em Caxias e vai estar na Câmara decidindo as leis. Teve candidato ligado à milícia que chegou perto de ganhar. Entende? Então o estado do Rio de Janeiro, ele está vivendo esse momento em que a igreja, ela não está tendo nenhuma influência, tipo, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E eu me incluo nisso. Eu fico me penitenciando, me cobrando, porque não faço diferença no meu estado, o estado que eu adotei, né? Eu sou um pernambucano com muita paixão, lá de Olinda e Recife. Mas adotei o estado do Rio de Janeiro, eu amo essa terra, eu amo Caxias. Entende isso? Nós precisamos saber que estamos sob júdice, que nós estamos nos tornando irrelevantes. Jesus diz, olha, se o sal não der sabor, para nada mais presta, ele vai ser pisado. Então é hora da gente tomar uma atitude séria, de dizer, Senhor, é verdade aquilo que tu dizes a meu respeito. Porque eu posso dizer, né? Eu sou um pastor, estou pregando a palavra, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho sim a ver com isso aí. E São Paulo, das igrejas, a igreja mais rica do Brasil, mas São Paulo está vivendo uma miséria, uma decadência moral, cultural, espiritual. Testemunho dos líderes lá caindo por terra. Homens pomposos, arrogantes, nos seus Armani, nos seus sapatos de cromo alemão, nas suas BMW, nas suas Mercedes, nos seus Rolex de ouro. Mais um testemunho infame. E é por isso que a malignidade vai tomando conta. Precisamos saber disso para tomar uma atitude. Se eu estou sob júdice, eu preciso correr para o juiz, eu preciso correr para o meu advogado e dizer, me ajuda. Nós temos um advogado do céu, nós temos ele, mas as pessoas recorrem a tantas coisas, menos ao advogado. Ele está lá, ele intercede por nós, é ele que diz para o Pai, porque ele é um de nós que já está no céu. Vou repetir, ele é um de nós que já está no céu, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Romanos 8,35 diz que ele fica do nosso lado lá, do lado do Pai, sentado à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas nós precisamos tomar uma atitude, eu preciso tomar uma atitude. E Nabucodonosor, ele precisava de tomar uma atitude. No versículo 30 do capítulo 4, que lemos, quando começa a queda dele, olha como é que cai. Olha que advertência para a minha vida, para as nossas vidas. 4:30 de Daniel. Falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele estava reivindicando poderes da majestade santa. Ele estava reivindicando o poder de divindade. Meu poder, minha majestade, minha grandeza. Isso ressoa o quê? Isso ressoa ao mentiroso desde o princípio. Eu vou citar conforme a Bíblia cita. Vou citar nomes da mitologia popular. Como a Bíblia diz, ele é o mentiroso desde o princípio. É João 8,44, que ele nunca se firmou na verdade. Tem um texto aqui muito curioso, vou fazer questão de ler. Essa coisa que atinge Nabucodonosor, depois de tudo que ele tem, depois de todas as advertências do Senhor, Isaías 14,
Isso é uma coisa que está acometendo muitos homens nesses últimos dias. Essa coisa do poder, de ficar agarrado ao poder. Isaías 14, 13 a 15. O texto bíblico do profeta Isaías, pelo Espírito Santo, está usando a figura de um rei, Etbaal II, que era o pai da Jezabel. Esse cara era tão maligno, ele era tão perverso, tão terrível era o seu coração, que a Bíblia usa o Espírito Santo, ele como um modelo de Satanás, como um modelo do diabo. Isaías 14, 13 a 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas quer dizer dos anjos. Exaltarei o meu trono, né? E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O norte, no contexto bíblico, sempre vem do norte. Se você lê a Bíblia com cuidado, quando fala dessas tragédias de nações e de potências, sempre elas vêm do norte. Sempre vem do norte. É muito estranho isso, porque era um lugar onde o diabo queria colocar o seu trono como o trono da divindade. Era no norte. Há quem diga que esse lugar aqui na nossa terra é lá na Sibéria, dos lugares mais frios e inóspito, porque ninguém vai encher lá a paciência dele. Mas isso aí já entra no campo da especulação e eu não gosto disso, é só uma lembrança. 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, quer dizer, mundo dos mortos, ao mais profundo do abismo. Então essa é a ideia. A ideia que estava aí em Nabucodonosor é a insinuação do diabo na vida dele. Rapaz, tu é Deus, cara. Não foi o que ele disse para Eva? Vocês não vão morrer não, vocês vão ser como Deus. Essa é a nova era, antiga nova era, não mudou nada. É a mesma palavra do diabo para Eva, porque lá na eternidade, isso aconteceu no seu coração. Ele não tem desculpa, o diabo, nem tem perdão para ele, embora a legião da boa vontade, né, diga que ele é nosso grande irmão, que é ele que nos trouxe luz, é ele que nos trouxe entendimento e que ele vai ser renovado no céu, mas ele contradiz a Bíblia. Por quê? Porque não houve um fator exterior, não houve tentação para ele, quando na eternidade ele tomou a decisão de querer ser semelhante ao Altíssimo. Não havia isso lá. Um lugar de pureza, um lugar de belezas infinitas, aonde não temos palavras para descrever, como Paulo diz que são coisas inefáveis, porque ele foi até o terceiro céu, lugar do paraíso. Mas ele estava nesse lugar. Mas sabe o que acontece? Com o ímpio, com aquele que tem um coração doente, nem na terra da justiça ele não consegue andar. Ainda que ande na terra da justiça, ele não consegue andar na pureza. Isaías fala isso pelo Espírito Santo, capítulo 26 da sua profecia, que é aquele que tem um coração transtornado e perverso, ainda que ande na terra da pureza, o seu caráter se manifestará. E foi assim que aconteceu com Nabucodonosor. Uma insinuação maligna, porque o diabo no Antigo Testamento, ele não está claro, ele é sutil, ele fica nos bastidores, como naquela questão de Davi, que foi contar o exército. É em Samuel que a gente vai saber que é o diabo, Satanás é um adversário, que está por trás soprando, insinuando para o rei Davi: conta teus exércitos, vê a tua grandeza, olha como tu é poderoso, olha como não tem ninguém como tu é demais, cara, tu é o cara. É uma insinuação maligna. E ele, Nabucodonosor, estava assim, ele precisava ser tratado. No versículo 31 diz, de Daniel 4, diz assim no 31, ainda estava, eu gosto muito disso aqui, é o juízo de Deus, não? O juízo de Deus, ele é sempre inesperado.
Gente, o juízo de Deus sempre é inesperado. 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ele e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Gente, o juízo de Deus é assim. Agora, recente, esses dias agora, os arqueólogos, eles encontraram lá em Pompeia 2 corpos intactos. 2 corpos intactos lá em Pompeia. Pompeia é aquela cidade, junto com Herculano, que no ano 79 da nossa era, o vulcão Vesúvio, que ele é ativo até hoje, explodiu e engoliu a cidade. O testemunho da arqueologia nos dá conta que foi encontrado pessoas almoçando, pessoas bebendo, pessoas fazendo sexo, pessoas trabalhando. Por quê? É o inesperado. O juízo de Deus, quando vem, Deus não vai avisar, é algo inesperado, é algo surpreendente. É como aconteceu nos dias de Noé. Noé passou cerca de 40 anos pregando. Gente, por favor, tá? Aquela lenda que foi 120 anos, não existe essa lenda, tá? Porque quando ele tinha 500 anos, teve os filhos. Quando os filhos já estavam casados, por volta dos 60 anos eles casavam, é que Deus falou com Noé para construir a arca. Quando Noé entra na arca, ele estava com 600 anos. Significa que a matemática bíblica não condiz com essa mitologia que ele passou 120 anos pregando. Os 120 anos que está no contexto é referente à idade humana. A idade humana que Deus reduziu. O homem chegou a viver 969 anos, 950, 920, mas devido ao pecado, aquela imaginação corrupta, ele foi perdendo a saúde, foi perdendo a capacidade, e Deus limitou a vida humana a 120 anos. Então tem pessoas que vai ler o texto e diz que Noé ficou 120 anos pregando que viria o dilúvio. Não, quando você aplica a matemática do texto com texto, você vai ver que isso é lenda. Por quê? Precisamos ler a Bíblia de maneira aprofundada, não superficial. Senão você vai criar mitos. Você tem que ler como está escrito. E não, quem sabe, né? Talvez. Isso não funciona com a Bíblia, não. Tem que ser exato. Palavra de Deus que vai nos cobrar. Então o que é que acontece? O juízo é inesperado. Veja que aqui diz o quê? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Eu, quando lembro disso, eu lembro logo de Pompeia e Herculano. Pessoas fazendo sexo foram pegas naquela hora ali. Não deu nem tempo de vestir roupa e sair daquela situação. Vamos fugir. Não deu. Chegou o juízo. Pessoas que estavam almoçando, comendo, e brau, chegou o juízo. Pessoas trabalhando, brau, caiu o juízo. Porque o juízo, ele é inesperado. Precisamos estar sempre prontos. Jesus dá uma dica. Precisamos ter uma vida devocional. Lucas 21, 36, quando Jesus diz que nós devemos estar orando para ficar em pé na presença do Filho do Homem. Entende isso? Para não sermos surpreendidos pelo juízo. 32. E serás tirado, agora vem a sentença. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem o quer. O Senhor Deus não tolera o pouco caso como a sua glória exclusiva. Deus não tolera isso. Deus não tolera esse negócio de um pedacinho de carne querer roubar a sua glória, querer roubar a sua grandeza, seu domínio. Ao longo dos séculos, das civilizações, todo político, todo imperador que tentou fazer isso foi atropelado pela história e pelo juízo de Deus. Ninguém sucumbe a isso. Teve alguns que se arrependeram. Alguns se arrependeram a tempo, mas a grande maioria não se arrepende. E o juízo do Senhor, ele vem.
Ele vem, o juízo do Senhor vem. Por quê? Porque Deus, Ele não vai tolerar a quem faz pouco caso da sua glória. Ele não vai. Olha, está escrito. É Isaías que diz isso, né? 42:8. Tem aí, Giovanni, Isaías 42:8. Eu estou agora com... Vai ganhar tempo. Voltou aqui? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Acabou. Deus não vai tolerar isso. Ele não vai tolerar de quem quer que seja tentar roubar sua grandeza e seu domínio. Na nossa geração, tem alguns homens públicos que estão passando mal, porque estão tentando tomar o lugar de Deus ou imitar a grandeza de Deus. Não é possível fazer isso e ficar impune. Todos que tentaram ao longo da história, a história o atropelou. A própria história o atropelou. Deixa eu correr um pouco aqui. 33 de Daniel 4. Na mesma hora, de novo. É lindo demais isso, né? Na mesma hora. 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Na mesma hora veio e pá! Por que isso? Porque o Senhor Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1, versículo 12. Deus está velando, Deus está cuidando. Eu acho que tem pessoas pensando assim que Deus está de férias. Diante de tantas coisas que vem acontecendo, a gente está orando, está buscando, estamos jejuando, estamos indo ao monte, e não acontece nada. Não acontece nada na nossa vã filosofia, na nossa diminuta capacidade de penetrar no mundo espiritual. Mas se você tivesse condições de ver o mundo espiritual, Deus estará agindo em favor do seu remanescente. Olha que eu falei remanescente, de propósito. Deus está trabalhando em favor do seu remanescente. É aquele grupo fiel, aquele grupo que anda na sua presença, naquele grupo que sabe que Ele é Deus, não abre mão do testemunho, não negocia o testemunho, não negocia com este mundo, não negocia com os prazeres deste mundo, não negocia. É o remanescente do Senhor, é o remanescente que o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está velando, como que pela sua palavra e pelos seus remanescentes. É incrível o que acontece na China com a perseguição contra os crentes fiéis e bíblicos. Lá no Irã, lá na Índia, países do leste europeu. Mas, no entanto, o Senhor Deus, de uma maneira que não sabemos dizer como, tem preservado o seu povo. Deus tem preservado o seu povo. O clamor da igreja na China, na África, no Irã, na Índia olha, diz ao povo brasileiro que ore por nós. O que nós queremos de vocês é que orem por nós. Eles não querem nossa peninha. Você pensa que eles querem nossa preocupação? Tadinhos, sendo perseguidos, olha, ai meu Deus, que sufoco que a igreja está passando. Não faz isso não. Eles vão ficar indignados. A única coisa que eles querem da igreja brasileira é que oremos por eles, porque é um remanescente, e Deus está velando pela vida deles. Deus está velando pela vida deles. Vamos fazer aqui, para a gente concluir, algumas aplicações práticas, coisas que nós podemos aprender com esse testemunho de Nabucodonosor. Tem algumas coisas aqui que são práticas, que nós podemos aprender com esse testemunho dele, com isso que ele vivenciou. A primeira coisa, veja no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu
e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Queridos, o caminho da volta é o quebrantamento. Vou repetir isso. O caminho da volta é o quebrantamento. Como que Nabucodonosor recupera a razão, como ele recupera o entendimento, como ele recupera a sua humanidade, como ele recupera a sua dignidade, por meio do quebrantamento. Ele se quebra diante do Deus Altíssimo, ele reconhece a grandeza desse Deus Altíssimo. É isso que Davi, um rei, também aprendeu, que o caminho da volta passa pelo quebrantamento. Giovanni, bota aí, por favor, 51:17 do Salmo. O Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, espírito diminuto. E minúsculo, é o nosso. O espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não desprezou nem Nabucodonosor. Por quê? Porque ele se quebrantou. O caminho da volta. Se você quer voltar para Deus, não tem como contornar o caminho do quebrantamento. Tem que se quebrar diante dele. Entende? Isso é o caminho da volta. Davi, como rei, também compreendeu isso, que o caminho da volta é sacrifício para Deus, o Espírito no sentido da disposição, no sentido da vontade de fazer algo, quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, quer dizer, apertado, reconhecendo seus limites, reconhecendo sua pequenez. Não desprezarás, ó Deus. Deus não ia desprezar Nabucodonosor. Nabucodonosor estava pegando o caminho da volta. E o caminho da volta é pelo quebrantamento. É uma lição prática para a minha vida, para as nossas vidas. A segunda lição prática que aprendemos com Nabucodonosor, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. Ele está no controle. Não há quem possa estorvar, impedir a sua mão e lhe diga: que fazes? O caminho da volta é a humilhação. Ele estava se humilhando. Deus considera como nada. Tem lá um verso, Giovanni, isso agora eu não anotei não, mas caiu aqui. Sabe, as palavras ficam rodeando a minha cabeça. 9:20 do Salmo. Salmo 9:20. Aí fica saltando. Acho que isso é coisa da velhice, né? Fica saltando as palavras. As coisas ficam pulando. Meu Deus. 9:20. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Meros homens. Esse texto é tremendo. Mostra a nossa pequenez. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Meros homens. É interessante a palavra humilhação. A palavra humilhação vem de humus. Humus é uma terra, é um barro, mas é uma terra fértil. Mas é a terra fértil. Humus é a terra fértil. Eu, quando era criança, lembro, lá na Paraíba, plantando lá, e a minha mãe dizia: meu filho, pega aquela terra preta ali, porque aquela terra preta, ela é fértil, aquilo ali é humus. Digo, isso é humus? É humus, filho, isso aí é um adubo natural, cheia de minhoca e tal, aí bota lá com as minhoquinhas, que as minhoquinhas vão fazer um trabalho maravilhoso de aperfeiçoar aquela terra. Então, humilhação é esse rastejamento. Humilhação é essa condição de se prostrar, de se jogar e dizer: Senhor, eu não sou nada mesmo.
Senhor, por que eu tenho sido tão arrogante? Por que eu tenho sido tão pretensioso e soberbo? Se eu não sou nada, se eu sou feito da terra, eu sou feito do humus. Humus, homem, a palavra homem, no sentido latino, ela vem de humus, quer dizer da terra. Ainda que seja fértil, mas é da terra. É algo que rasteja, é algo que está no chão. Nabucodonosor, ele encontrou esse caminho. O caminho da volta estava na humilhação. Jó fez isso também. Jó se quebrantou. Giovanni, bota aí, Giovanni. Os crentes aqui não ficam preocupados se a gente sair daqui meia-noite? Os crentes aqui vai apedrejar o pastor Carlos se a gente sair meia-noite ou não? Quem é que vai, diga misericórdia. Estou ouvindo aí. Bota aí, faz favor. Jó 42, 3 a 6. Eu estou fechando aqui, tá? Para a gente orar no nome de Jesus. Precisamos ouvir isso. Quem é este? Olha, ele está falando dele mesmo. Jó está falando dele mesmo. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se humilhou, ele voltou à sua condição natural. Do pó vieste, ao pó voltarás. É a condição que aprendeu esse caminho da volta, da humilhação do rei Nabucodonosor. Penúltimo, 36. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. No caminho da volta, nós somos restaurados. Deixa eu repetir isso para você. Quando você se volta para Deus, você é restaurado. Capítulo 4 de Daniel, verso 36. Ele estava sendo, Nabucodonosor, estava o quê? Sendo restaurado a sua condição, a sua grandeza e a sua majestade. Conosco é a mesma coisa. Se a gente quer mudar de vida, ter uma vida melhor, nós precisamos pegar esses caminhos. O caminho do quebrantamento, da humilhação. E nesse caminho da volta, nós seremos restaurados. A palavra restaurar, do verbo restaurar, quer dizer devolver uma aparência, um poder original. O restaurador, o arqueólogo, os artistas, eles pegam aquelas coisas antigas, vai raspando, aí passa uma vassourinha e vai limpando, até encontrar o quê? A obra original. E eles trabalham e devolvem a obra original que a poeira, a fuligem, o mofo tinha tampado. Mas quando se limpa esta obra, ela é restaurada à sua condição original. Nabucodonosor estava sendo restaurado. E para concluir, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. No caminho da volta, nos tornamos adoradores. Nesse caminho da volta do rei Nabucodonosor, ele se tornou um adorador. E é isso que Deus está buscando. É isso que Deus está procurando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos nos surpreender na eternidade
quando virmos certas pessoas entrando na presença do Senhor. Te preparem. Jesus falou isso para os fariseus. Te prepara, porque na eternidade vamos ser surpreendidos pelas pessoas que a gente vai ver entrando lá nos portões celestiais. E os anjos recebendo com alegria. Te prepara. Porque Deus está procurando adorador. Não importa se ele é Nabucodonosor. Não importa se ele é da Babilônia. Não importa se ele já adorou Nebo, Marduk, Baal. O que importa agora é que ele se quebrantou. É que ele se humilhou. É que ele foi restaurado. E que ele agora, ele é um adorador. Cuidado. Não julgue as pessoas pela capa. Não julgue. Não demonize as pessoas pela capa. Porque Deus, o Senhor, dono das pessoas, a quem as pessoas pertencem, está olhando. Eu tenho uma consideração muito grande pela criatura humana, pelo mais perverso dos seres humanos. Por quê? Por causa do poder de Deus. O poder de transformação, o poder de restauração que o Senhor Deus tem sobre a criatura humana. E você acha que Deus vai dar de mão beijada suas criaturas amadas que custaram caro para as trevas, para o abismo das trevas e dos infernos? Não. Ele vai criar meios para alcançar suas amadas criaturas. Ele encontrou isso. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, fique de pé no nome de Jesus. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, 3 coisas da adoração. Eu louvo, eu exalto e eu glorifico. São 3 coisas que são componentes da adoração. Adorar significa a dependência da criatura em relação ao Criador. A adoração não tem a ver com ritmo, não tem a ver com música, tem a ver com uma disposição. Existem ritmos para adoração, existe música para adoração, mas a adoração não é ritmo, não é música. Adorar é a dependência da criatura em relação ao Criador. A palavra adorar, nas línguas mais diversas, grego, hebraico, aramaico, no inglês, quer dizer um se jogar, um se prostrar, um se ajoelhar, reconhecendo a grandeza do Senhor. Nabucodonosor encontrou esse caminho de volta. Nós precisamos desse caminho de volta. Tem alguns caminhos que precisamos voltar a trilhar, porque a sentença do Senhor contra o nosso tempo é uma sentença que está chegando, e precisamos estar prontos, porque a criação ela está gemendo. Vou usar aqui Paulo, Romanos 8, 19 a 22. A criação está gemendo. As florestas, os rios, os animais estão gemendo. Eu tive conhecimento de uma cena, eu estava lá com o vídeo, eu estava lá com a matéria, mas eu não abri, porque foi um negócio tão triste, tão doso, que eu não vou ver isso, eu não aguento ver essas coisas. Lá no Pantanal, uma manada de bois, urrando, gritando de fome, caindo aos poucos de fome. São criaturas do Senhor. Elas pertencem ao Senhor, elas foram criadas pelo Senhor Deus. Eu fico vendo Seriguete lá na África, as regiões do Negueb, lá na região da Judeia, lugares secos, e as criaturas gemendo. A criação está gemendo, mas os homens, por causa da sua avareza, por causa do Deus Mamon que está no coração deles, estão destruindo o habitat dos animais, e isso está gerando doenças que eram doenças de animais, do mundo silvestre, já está entre nós. Dengue, chikungunya, como é que é o nome da outra? Zika. São doenças de animais, não era para ser nossa, era para ficar lá confinada no ambiente dos macacos, das preguiças, no ambiente silvestre. Mas a nossa ganância, a nossa avareza,
O Deus mamou no coração para ter mais terra, criar mais, produzir mais colheita, mais colheita. Aí depois ficamos cheios de orgulho. O Brasil é o país que mais produz grãos. O Brasil é o país que mais exporta grão. Mas quase 50 milhões passando fome. Uma nação rica de grãos, mais de 50 milhões de famintos. A geração, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Nós temos uma responsabilidade de pregar uma palavra de Deus a tal ponto que estes homens sintam temor e se arrependam. Senadores, deputados, ministros, presidente, candidatos, que eles se arrependam. Mas os pastores que vão para Brasília vão bajular? Os pastores que vão para Brasília vão bajular? Quando se encontra no Rio, São Paulo, vão bajular? Não tem profeta para se levantar e dizer: assim diz o Senhor. Quer ver essa nação rica? Te quebranta, volta pelo caminho da humilhação. E eu farei desta nação uma nação poderosa, que fica só na promessa de ser o celeiro do mundo. Que Deus nos ajude. Que Deus não permita que aquilo que atacou Nabucodonosor, a arrogância, a pretensão, nos alcance também. Que consigamos encontrar o caminho da volta, o caminho do quebrantamento, da humilhação, o caminho da adoração, para sermos restaurados de acordo com aquilo que Deus de fato quer para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus. Não é muito fácil falar essas coisas, Pai. Mas como eu ficaria diante de Ti se não falasse? Como eu ficaria na eternidade, Senhor, quando Tu foste me cobrar e dizer: você ficou com medo deles? Você ficou com receio deles? Não, Senhor. Todos nós aqui estamos assim quebrantados também diante de Ti e da Tua palavra. Todos nós aqui, Senhor, queremos, de fato, sermos uma referência para a nossa geração. Queremos ser uma referência para nossos políticos, nossos ministros, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores. Queremos ser uma referência para eles, Senhor. Queremos ajudá-los a encontrar o caminho de volta, Senhor. Me ajuda. Ajuda meus irmãos. Ajuda nessa igreja, Senhor, a esse caminho da volta, de ser uma referência, Senhor. Como aconteceu com Nabucodonosor, embora um homem da Babilônia, mas um homem que foi restaurado. Com certeza Tu farás assim comigo, Tu farás assim com cada um de nós. Tu nos restaurarás, seremos restaurados para Te adorar, exaltar, Te honrar, e doa quem doer, andaremos na Tua presença, em um testemunho de acordo com a Tua palavra. E como testemunha a Tua palavra, que a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Queremos também fazer a nossa parte para ajudar a nossa geração, testemunhando como sal da terra, como luz do mundo, trazendo luz, como os vigilantes da madrugada do Senhor, como os santos do Senhor, relatados por Nabucodonosor. É a nossa vez agora de brilhar, de fazer a diferença, de sermos um remanescente no meio desta geração. Como disse Teu servo aos Filipenses, brilhando como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Me ajuda assim. Ajuda cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus.